Eles não veem a terra como uma propriedade ou como um objeto, mas como uma extensão de si mesmos, como o coração de sua cultura. E por isso, durante milhares de anos, eles foram o povo que melhor pôde proteger a terra, cuidar dela, respeitá-la e usá-la de forma não destrutiva. É isso que a Rainforest Foundation está tentando fazer, oferecer uma alternativa à destruição. A demarcação é a base para a sobrevivência física e cultural do povo indígena. É a primeira e a mais forte de suas exigências. Sem terra, eles não só estão desprovidos de recursos, mas também perdem sua identidade. A Rainforest Foundation começou com a reivindicação de líderes indígenas da Amazônia pela demarcação de uma vasta área da floresta, a qual durante milhares de anos tem abrigado o povo indígena. Eles procuraram Sting e sua mulher Trudy Schuyler e pediram ajuda. E a Rainforest Foundation nasceu do esforço para obter apoio no mundo inteiro para vencer essa luta. A luta do chefe Raoni e de outros líderes Kayapó na Amazônia. O que eu sei com certeza é que a causa dos índios, a causa em favor da floresta amazônica, é uma causa de todo o povo brasileiro. Não só isso, é uma causa das pessoas do mundo inteiro. Se a floresta amazônica for destruída, o meu país estará em perigo, assim como estarão em perigo as pessoas na Europa e na América do Norte. Os problemas dos Kayapós e dos demais índios da Amazônia são também os nossos problemas. Então meu pai falou para mim que já começou, o branco está atrás de nós. Que você tem que olhar direito, você tem que abrir olho, você tem que abrir a boca para explicar o branco. O branco é mal pra gente. O branco, português, rouba a terra nossa. Tanta gente, eles estão matando. Você tem que aguentar para parar com o chefe do português. Raoni é uma pessoa muito importante e inteligente. Nós precisamos desse tipo de compromisso, de intimidade com a natureza, dessa compreensão da natureza que eles possuem. É uma questão de sermos educados por Raoni. Há mais ou menos 5 anos ele me pediu ajuda. Disse, eu quero demarcar minha terra. Nós precisamos de publicidade. Você pode ajudar? Menos de 4 anos após a criação da Rainforest Foundation Internacional e da co-irmã brasileira Fundação Mata Virgem, iniciaram-se os trabalhos para o estabelecimento formal de divisas do tradicional território Kayapó, conhecido como Área Indígena Mencranote. Essa demarcação resultou de uma pressão nacional e internacional iniciada pela Rainforest Foundation em 1989. Durante este período, a Fundação ampliou seus propósitos, incluindo não só proteção de divisas, mas também assistência médica, educação, gerenciamento de recursos naturais e suporte político. Não só para os Kayapó, mas para outras sociedades indígenas do Brasil. A demarcação de Mencranote representou um trabalho inédito de colaboração entre uma fundação privada e uma sociedade indígena. Foi também a primeira vez na história do Brasil em que uma organização não governamental teve permissão para supervisionar a demarcação de uma área indígena. Este projeto de $600 mil resultou na preservação de uma área de floresta do tamanho do território da Suíça. A operação ligou a área Kayapó de Gorotiri às comunidades indígenas do Parque do Xingu, criando a maior extensão de terras indígenas demarcadas do Brasil. O projeto foi executado pela Fundação Mata Virgem e teve como dos supervisores o líder Kayapó e membro do conselho da fundação, Megarão Tuxucarramãe. A demarcação é muito importante porque ela dá aos Kayapó uma base de controle, uma base para policiar a área deles. De outra forma, a invasão indiscriminada de garimpeiros provocaria uma destruição desenfreada do território Kayapó. Saindo da clareira 18, encontra a clareira 19.
Nas áreas onde não existem divisas naturais, como rios, a demarcação é feita através de um corte na floresta, acompanhando o perímetro da área indígena. Sinais e balizas são colocados ao longo do caminho para assim evitar futuras invasões. No passado, as demarcações feitas pelo governo brasileiro implicaram na abertura de uma faixa de terreno com 6 metros de largura. A Fundação Mata Virgem convenceu o governo a reduzir o corte para 3 metros, diminuindo assim os danos causados à floresta amazônica. Uma das vitórias na demarcação do território Mencranote foi ter aberto a possibilidade de usar tecnologia de satélite para o estabelecimento de divisas em outras áreas. Isso é muito importante por 3 razões. É uma forma mais rápida de demarcação, mais barata e ambientalmente mais segura. Para a demarcação, a Fundação Mata Virgem fez uso da tecnologia da aeroespacial. Satélites foram utilizados para inspecionar e proteger as terras dos índios. Grandes clareiras como esta foram abertas na floresta amazônica ao longo da fronteira do território indígena. Usando um instrumento portátil conhecido como Sistema de Posicionamento Global, os topógrafos puderam detectar a passagem de satélites, tendo assim um ponto de referência fixo no cálculo das coordenadas para a demarcação da área. E num ponto desse é especial. Especial por quê? Porque não tem árvore muito alta, o ponto é alto, então ele vai ter uma amplitude com relação ao horizonte especial. Qualquer tipo de satélite que passe, baixo, alto, ele está captando todos os satélites. Que o ponto, quando fica dentro do buraco, dificulta, né? Obrigado. No futuro, com a ajuda de imagens feitas do espaço, os especialistas em satélites poderão utilizar clareiras como esta para apontar os limites do território Kayapó. Uma vez estabelecidas as divisas, será possível contrapor as fotografias do satélite aos mapas da Amazônia brasileira, determinando assim se houve desflorestamento por conta de invasões ilegais nas terras dos índios. Essa demarcação é apenas o primeiro passo. Nós precisamos ajudar nossos amigos a preservar sua terra e sua cultura. Precisamos ajudá-los a evitar a exploração predatória e insana de seus recursos naturais por companhias madeireiras e mineradoras. O governo brasileiro poderia, deveria e, na verdade, tem a obrigação de demarcar todas as áreas indígenas no Brasil. Em segundo lugar, deve oferecer à população daqueles territórios, que são os habitantes originais da terra que hoje chamamos de Brasil, serviços básicos aos quais qualquer cidadão de qualquer país deve ter direito. Assistência médica e outros cuidados com a saúde para que eles continuem sobrevivendo. Nesse tipo de situação, aqueles mais vulneráveis, mais distantes da ação do poder, são geralmente os que recebem menos. Recentemente, cortes governamentais em serviços de educação e saúde têm tido efeitos devastadores sobre diversas comunidades indígenas. Sem recursos para transporte aéreo ou para assistência hospitalar, alguns líderes Kayapó têm procurado garimpeiros e madeireiros na tentativa de conseguir fundos para pagar estes serviços essenciais. Centenas de Kayapó viajam todo ano para hospitais como este na cidade de Guarantá. Eles são vítimas de casos crônicos de malária, diarreia e pneumonia. O NAI mantinha um convênio com o hospital e cancelou esse convênio por falta de pagamento. E desse período para cá, todo o atendimento que tem sido feito aqui no Hospital Guarantã tem sido pago pelos Kayapós, pelos próprios índios, com dinheiro que eles extraem da madeira, do ouro e de artesanato que eles vendem. O território Kayapó é um dos mais ricos do Brasil em recursos como mogno e ouro. Antes da demarcação da terra, as pessoas tentavam entrar ilegalmente para pegar o que queriam. Agora, por causa da vigilância das comunidades indígenas, eles estão tentando usar dinheiro, oferecendo serviços em troca de direito de explorar mogno e ouro. A exploração em terras indígenas está causando efeitos letais para a floresta e seus habitantes. O mercúrio tóxico usado na mineração está poluindo os rios e entrando na cadeia alimentar dos índios Kayapó.
Estudos médicos recentes feitos pela Fundação revelaram contaminação por mercúrio em níveis perigosos, afetando 100% da população local em algumas comunidades Kayapó. 7 horas, 8 horas, por aí? Nos últimos anos, alguns líderes Kayapó têm aumentado o número de contratos com madeireiros e garimpeiros, a tentativa de compensar os cortes em serviços sociais. Estes novos contratos, porém, trouxeram novos problemas. Os Kayapó são frequentemente prejudicados nos negócios com madeireiros e mineradores. Em algumas áreas, os índios recebem menos de 1% do valor da madeira no mercado internacional. Em muitos casos, a madeira é negociada em troca de falsas promessas. Índio, libera madeira para me comprar. Eu ajudo vocês a fazer 40 casas para a comunidade. E cadê quando essas 40 casas que fizeram para a comunidade? Não fizeram nada. Eu estou pensando tanta coisa para mim, por isso que o cabelo estava começando branco. Então, hoje Kayapó pensou, mas será que o branco acaba a nossa terra, acaba nós também? A gente tem que levantar a cabeça. A gente tem que todo mundo levantar a cabeça para brigar com o povo ladrão. É por isso hoje que nós estamos juntando. Nós estamos tentando trabalhar com aqueles que se opõem abertamente a esse tipo de desenvolvimento para oferecer uma alternativa a essa forma de destruição. Os Kayapó estão vivendo um momento crítico. Com o apoio da Fundação Mata Virgem, líderes como Raoni e Megarão estão trabalhando para convencer outras comunidades Kayapó a manterem-se afastadas das forças destrutivas que violam o ecossistema. Muitos líderes Kayapó, assim como as pessoas comuns, sabem que se a mineração e a extração de madeira em território Kayapó prosseguirem no ritmo atual, haverá danos irreparáveis ao meio ambiente, afetando as fontes de recurso das quais dependerão as futuras gerações dos Kayapó. Se houver extração de madeira, eu acho preferível que os próprios índios controlem essa atividade, porque eles têm um interesse vital na exploração não destrutiva da floresta. A Fundação Mata Virgem e a Rainforest Foundation Internacional estão colaborando com líderes indígenas e com silvicultores na tentativa de encontrar fontes de renda alternativas e sustentáveis para o povo do território Mencranote. A criação de um modelo sustentável de desenvolvimento, juntamente com programas de saúde e educação, podem beneficiar não apenas comunidades indígenas como as do Kayapó, mas um contingente mais amplo de povos da floresta. Nós devemos trabalhar com os índios na busca de formas alternativas de renda, se quisermos que eles vençam a batalha pela sobrevivência na floresta. Nós confiaremos e buscaremos inspiração no apoio e na participação de vocês que acreditam que todas as civilizações estão juntas na certeza de que os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e têm direito a um meio ambiente limpo e seguro.